Tudo certo, foi mal atraso aí. Acho que o Bruno já tá sabendo, eu tô no interior aqui, eu preferi botar no computador. Relaxa, pô. Tranquilo. E aí, tudo certo? Porque tudo certo. Eu não sei explicar, cara, o que é isso. Eu consigo ver filme, baixar coisa, aí quando eu ponho o Wi-Fi em chamada no telefone, eu só escuto, eu falo, as pessoas não escutam. Quando eu ponho na rede móvel, aí eu falei, cara, vou botar logo no computador. É, Ixi, melhor, né? melhor. Funciona. Ontem, pô, fui entrar no Discord com os amigos, que a gente também tem vida, né? Além do trabalho. Porra, eu Uhum. não conseguia escutar nada, falar nada. Não dá pra entender. E o filme baixando em HD, tipo assim, normal. Tá. Mas é isso. Mas e aí, tudo certo por aí? Tudo certo, tudo certo. O Dani aí é o que ajuda a gente a fazer os portfólios. Ele tá até finalizando esse novo aí, tá, Gerão? E aí Uhum. em Show. breve ele tá passando ali no grupo pra você dar uma verificada aí. Prazer, Jairo. Perfeito. Tudo certo? Tudo bem? Rapaz. Isso aí é o nosso designer, o pessoal é o faz tudo, é o famoso Perfeito. multifuncional, sabe? Fica na ação, na atividade. Exato, exato. Mas beleza, vamos começar, Jairão. Se você quiser passar aí um overview do que você realmente precisa dos novos portfólios aí. Tá bem. Então, eu vou usar o pior termo possível para iniciar uma reunião, que é algo simples, né? Não é nada, nunca é simples. Mas é que eu quero falar isso porque a ideia desses dois portfólios é que ele seja algo muito direto para os novos clientes, né? E talvez esse seja o, o termo, que é o seguinte: a gente tem dois projetos agora de crescer a empresa, né? Ampliar, principalmente onde a gente já está com o mercado. Uhum. E eles são atividades que, apesar da gente já fazer hoje no dia a dia, ela é difícil de ser vendida, porque a gente está num nicho do futebol, né? E num desses casos é dentro de um nicho do futebol que a gente quer levar para entretenimento, é o caso dos canais lineares. Eu vou entrar em detalhes em cada um, né? Mas é só para explicar o contexto geral. E o outro é a parte de arena, né? Que são Uhum. os estádios em si. E aí também a gente sente uma dificuldade de levar isso ao mercado, porque a gente se posicionou ao longo desses anos todos como uma empresa de produção ou É. então de sinais, né? E aí, como é que a gente faz então para, por um lado, cara, ó, a gente também atende arena, apesar do nosso portfólio, do nosso histórico todo, está muito voltado para esse assunto aqui de sinais, e também entrando no canal linear, como é que a gente vende a entrada no canal linear de outros tipos de conteúdo, sendo que no próprio nome da empresa está Live Sport? Uhum. Total. Esse ponto, Jairão, eu tava até alinhando ontem com o Daniel, com o Alisson. E a gente estava até pensando se de uma certa forma, por exemplo, se a gente começar os conteúdos, informar mais sobre os canais lineares, né, conscientizar o público sobre isso, se de uma certa forma é um público totalmente diferente do que vocês trabalham hoje, né, Jairo? Ou não. Por exemplo, Cara, os conteúdos é, lá é meio assim, um pouco falando sobre os eventos, né, esportivos ali dos clubes, né, mostrando um pouco. E aí a gente meio que quebra essa questão ali com conteúdo de canais lineares. Não sei se seria válido a gente fazer a divisão desses pontos. O que você acha? então, é que assim, qual é a teoria, né, do que a gente está tentando vender aqui? Uhum. O que a gente faz para esporte é a mesma coisa que a gente faria para entretenimento, né? Só que a gente não tem nenhum exemplo hoje do dia a dia que a gente já faça isso para dar como exemplo. Eu estou falando porque você está correto, assim, o público ele é totalmente diferente e até assim, eu acho que quando a gente olha para esporte, você já tem mais pessoas lidando com conhecimento técnico disso do que quando a gente vai para entretenimento. Estou falando isso porque é muito fácil, fácil entre aspas gigantes, tá? É muito mais tranquilo você criar um conteúdo próprio do que você ter direitos de transmissão de um campeonato para transmitir. Então, quem já tem o direito de transmissão, gente, eu tô vendo aqui que tá com o negócio da rede, se estiver cortando, vocês me avisam, tá? Não, relaxa, tá tudo certo. Tranquilo. Então, assim, quem tem o direito de transmissão já tem uma ideia de como fazer aquilo, né? Ou pelo menos tem uma equipe, tem alguma coisa ali por trás. Canal de YouTube, às vezes ele cresce.
de uma forma natural, sem ter uma estrutura ali por trás, que as pessoas nem sabem que precisam de um suporte depois de certo ponto de crescimento. Então, de fato, são públicos bem diferentes, assim. É, e tanto público quanto até para quem a gente quer vender, né? Assim, tanto quem Certo. vai ver nas nossas redes sociais, quanto a gente para quem a gente vai apresentar esse portfólio desse contexto. Total, né? E aí, então esse seria um, né? Que é como é que a gente coloca a nossa a nossa expertise ali. Acho que assim, pode ser, cara, 3 slides, sabe? Uma coisa de fato que eu acho que é Bem para direto. ser mais curto, porque eu acho que assim, o nosso portfólio, né, terminando, ele conta a nossa história, traz ali a grandiosidade, vamos dizer assim, né, esse olhar grandioso. E aí, a minha ideia desse outro é para a gente mandar para pessoas que já conhecem a empresa, ou então assim, sendo muito sincero, né, que, cara, a pessoa ela vai olhar ali os jogos, para ela nem vai fazer tanto sentido isso, né? Uhum. Então, é uma outra pegada de abordagem, né, no meu pensamento, assim. Por isso, eu acho que pode ser algo mais focado. E a parte de arena, aí já para pessoas que estão completamente envolvidas, né, no futebol, mas mostrando o que a gente faz e que até internamente na empresa mesmo a gente não fala tanto. E a gente deveria falar mais, né? Então, existe sempre discussão na internet de festa de arquibancada, de estádio, e no final das contas a gente faz hoje o que mais viraliza como organização, como entrega, que é a do Botafogo, né, com o show de luzes, a Fernanda Maia fazendo a chamada, os fogos, né? E aí os fogos nem de artifício, né? Fogo mesmo, lá, as labaredas dançando e Uhum. tal. E a gente não aborda muito isso. E aí a gente conseguiu, graças a esse contrato, uma parceria com o Vitória, e aí a gente queria tentar aumentar esses clubes, aumentar a nossa rede de clubes. Então, seria trabalhar muito com a do Botafogo, porque o Botafogo a gente não faz só o telão, né? A gente faz o telão, a gente faz o som, a gente faz a festa. Trabalhar muito com isso nesse portfólio de venda e também colocar o Vitória, né? Como assim, ó, a gente começou aqui com o Botafogo, mas a gente está crescendo e já está fazendo do Vitória também, que é que está longe de casa, entre aspas, né? Então, assim, a gente consegue fazer o telão de times que sejam do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, Uhum. a gente consegue, né, ter essa abertura. E aí o Vitória é um bom exemplo, eu acho, para a gente colocar nesse de venda desse modelo. Eu estou usando muito a palavra venda porque, de fato, é a gente indo a mercado, né? Sim, Sim. Com essas duas apresentações. legal. Ô Gerão, deixa eu perguntar. Você falou que tinha um resumo dessas duas apresentações, né? Do que realmente. Ou é esse o resumo? Isso. Por que, Cara, Gerão? Falei, falei, falei. diga, foi mal. Não, pode falar, eu que Não, te cortei sem querer, que desculpa. isso? Até que você falou que queria um portfólio mais simples e direto ao ponto, né? Eu não sei, mas provavelmente o que eu imagino, né? Por exemplo, vamos colocar ali um portfólio aí dos canais lineares, né? Não sei se vale a pena começar ali um pouco contando a história da live, né? Não sei se você vai pegar clientes novos. E também contextualizar, ô, Gerão, não sei se faz sentido, um pouco do que são canais lineares e canais fast. Eu não sei se esses clientes que você vai estar prospectando, se eles já sabem o que são isso. O que você acha? Cara, acho ótimo. Acho que a gente deveria começar contextualizando, sim. Uhum. É, e acho que dentro da parte da explicação e da história da live, eu acho que a gente deveria ter, iniciando, como você disse, né, dando um contexto ali da live esporte, mas eu acho que com outro olhar. Ao Tá. invés da gente falar como a gente fala normalmente dos eventos, a gente falar como é uma empresa que cresceu em volta da tecnologia. Uhum. Então, contar a mesma história, só que olhando, né, focando outra visão. Então, ao invés da gente pegar talvez a parte da história dos eventos, como os campeonatos cresceram ali com a gente, como a gente conseguiu entregar o produto, pegar a parte de inovação, pegar a parte sim, da gente já ter a estrutura de um canal de TV, né? Então a gente já tem o maquinário, a gente já tem a tecnologia, a gente conseguiu ao longo desses anos aprender a mexer e a criar novos processos
a Live Sport, eu acho que a gente tem que tentar ter esse posicionamento, aí fazendo um parênteses, né, que é, eu não sei quão bem o Daniel e o Leandro já falaram isso para vocês, tá? Aham. Mas a Live Sport, muito por conta deles dois, que eles criaram muitos processos do que hoje se faz no mercado como geral, assim. E a gente nem fala muito disso. Acho que a gente deveria colocar, somente nesse, né, de que a gente está levando para uma coisa fora do esporte, que é assim, o VMix, né, até o Daniel chegar, assim, ele era uma coisa muito subutilizada, sabe? Uhum. As pessoas nem sabiam mexer direito. O cara foi lá, programou, mexeu, entendeu como colocar GC, como colocar no ar. O Leandro Daniel tem muito disso, de construir os novos processos e botar para funcionar, sabe? Eu acho que essa parte, ela vale para o esporte, mas ela vale para qualquer coisa, porque Total. eles estão fazendo uma inovação tecnológica. Total. Então eles estão. E aí eu acho que nesse caso dos canais lineares, a gente poderia olhar mais com essa visão desse portfólio, né? De falar assim, de inovação de tecnologia, de como a gente tem uma rede segura, né? A gente tem uma operações robustas de entrega. E aí, entrando já talvez aí no segundo, terceiro slide ali de contextualização, usando o nosso futebol como exemplo, né? De um canal hoje que a gente já mantém ele 24/7, é, e a gente já tem essa operação, então a gente já tem uma equipe que sabe mexer, a gente já sabe os caminhos para deixar no ar, a gente já sabe como fazer uma grade. E então acho que tá perfeito isso que você falou assim dessa ideia de, cara, começar contando um pouquinho da história da Live Sport, mas focando um pouco mais na parte de tecnologia e inovação, Boa. aí contextualizar os canais lineares, e aí eu acho que a gente já pode até citar, nesse contexto dos canais lineares e Fast, o nosso vínculo com a Embratel, que é algo muito poderoso, né, para esse negócio, porque a gente tem essa facilita, não consegui falar. Facilitação. É, isso, de entrar, né, na Claro TV, de Legal. entrar no Prime Video, da gente colocar na Vivo. Então, assim, eu tô aqui na casa dos meus avós, é engraçado. Eu gosto muito de usar os meus avós como exemplo dos dois lados, porque eles consomem muito futebol, consomem muito isso, mas são pessoas de mais idade que têm dificuldade ali para, né, entender as coisas. Sim. E aí, quando o produto chega neles, eu acho que é um bom sinal, sabe? É, e aí eu tava aqui, tava o LG, assim, a TV da LG é o principal quando você liga a TV. Então, ele já clica, ele nem sabe que ele está nos canais que são streaming, que não são de antena. Então, essa ligação com a Embratel, eu acho que ela é muito boa, assim, para essa Sim. venda do negócio. E aí, a partir disso, eu já colocaria o exemplo do nosso futebol, como a gente faz ele, e é isso, assim, eu acho que deveria ser essa estrutura. Sim, total. Boa. Não, beleza. Eu só vou pedir uma ajuda, ô Gerão, de contextualizar um pouco melhor sobre o nosso futebol ali, se conseguir bolar pelo menos um texto ali do que realmente vocês entregam pro nosso futebol ali, que realmente tem essa sincronização de canais lineares, canais fast, pra gente trazer até o exemplo. Isso basicamente é um case de sucesso, né, ô Gerão? A gente pode trazer Isso, o nosso futebol como um case de sucesso, até porque é a lógica, né? O cara vai falar, pô, entendi que é canal linear, mas me apresenta um case de sucesso aí que vocês estão tendo ou já teve, né? E nada melhor Uhum. que o nosso futebol, né? Basicamente. Nosso futebol sim. aí é o top do top. Depois você Eu tô, conseguiu, ô Gerão, só contextualizar um é, pouco sobre essa eu, questão. Falei. não foi mal, desculpa, Que isso, porque que às isso. vezes dá um delayzinho, aí eu falo, aí eu fico esperando para falar, não, mas eu tô anotando aqui para eu Aham. fazer esse. Não, relaxa, pô. E aí, Gerão, o que eu tava pensando na. Esse aqui eu vou deixar de portfólio, canais. Eu vou passar também essa visão que eu anotei aqui lá no grupo. Aí a gente vê se faz sentido. E também do portfólio das arenas, acho que fica até um pouco mais breve, né, Gerão? Por exemplo, colocar uma breve história ali da Live Sport e aí já passar alguns cases de sucesso sobre a Botafogo TV e o Vitória. Não sei se tem algum outro ponto que faz sentido também de colocar.
Então, eu até não comentei do portfólio dos canais. Eu vou fazer esse parênteses aqui, porque eu acho que o de Arena ele tem que ser mais nessa pegada, que é o quê? Eu acho que no de Arena, não sei se vocês concordam comigo, Aham, como a gente já tem dois casos, eu acho que a gente pode trabalhar qual o ganho do clube com isso. entendi. Legal. Então, eu acho que a gente coloca esse contexto ali rapidinho, a gente traz o case, mas eu acho que a gente deveria já colocar assim por que que ter a Live Sport no telão vai trazer o benefício para o clube? Não é uma simples operação de telão, né? Então a gente trabalhar, por exemplo, com as vendas comerciais que os clubes podem ter ali. Então, se você tem o telão só com o jogo e o placar, você só tem isso, né? Sim. A gente operando, a gente consegue colocar tarja de patrocinador, a gente consegue colocar entregas comerciais no intervalo, por exemplo, né? Se for um vídeo, alguma coisa, a gente tem o sistema de som, então a gente faz a ligação do telão com o sistema de som para fazer também entregas comerciais. Eu acho que isso é importante porque, no final das contas, o que o clube está interessado não é entregar para o torcedor uma experiência melhor, né? Ele Então, quer mais uma coisa para fazer dinheiro. sim, Então, a gente quer dar essa ferramenta para eles, né? Quer dar entre aspas, né? A gente quer vender essa ferramenta para eles. E aí eu acho que nessa pegada, eu acho que é importante de arena a gente trabalhar bem essa questão do que o clube vai ganhar tendo a gente. Então, ele vai ter mais espaço comercial, ele vai ter mais inserções, mais possibilidades de venda, e a gente consegue entregar isso para ele. beleza. Aí o parênteses que eu ia fazer do canal linear é que eu acho que a gente talvez pudesse também colocar algo nessa pegada, mesmo que seja menos do que o de arena, colocar assim, né? Pô, os seus vídeos, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês que a gente está tentando negociar, a gente está tentando falar com o Podpah, né? Aham, É, e aí, para ilustrar bem, é o quê? Cara, ele já tem lá, sei lá quantos episódios de podcast gravados, ele já perfeito. tem outros programas. No final das contas, a gente vai pegar aquilo e vai botar para rodar 24 horas, No né? canal, total, é. Sim. Aquelas vendas comerciais que eles fizeram vão ficar rodando. Então, isso acho que também é uma coisa interessante da gente colocar do canal linear, que é você vai ter a sua venda comercial vai estar 24 horas por dia na televisão, né? Então a gente vai aumentar também o número de não só de pessoas que vão ser atingidas, mas a quantidade de horas que que os produtos vendidos ali dentro vão estar rodando. Acho que isso também é legal da gente ter no portfólio de venda do canal linear, apesar de não ser tão, né, tão foco, porque a gente tem que ter essa explicação maior do que é o canal, de como a gente tem acesso, também acho que seria interessante ter como o de arena até mais, assim, Sim, porque total. já é mais direto mesmo, né? Já é mais. Acho que o Jairo caiu, ou caiu. Caiu. Caiu, velho. Não, acho que foi o que eu parei de falar mesmo. Ah, tá, não, beleza. Foi mal. Relaxa. Alô, alô? Oi, Foi. acho que ele Tô aqui. não fechou. Não, é que só que é porque eu acho que, não sei se vocês acham que precisa de mais algum. Não, Tô não. tentando pensar aqui enfim, se tá faltando alguma coisa para adicionar. Mas acho que assim, aí a parte de design, o Daniel sabe muito Manja, melhor do né? que eu, né? Mas aí a gente coloca ali as fotos do Botafogo e tal, Sim, Sim. sim. enfim. Não, beleza. Sim, é tranquilo. Eu só pedi essa ajuda, ô Gerão, dessa questão do nosso futebol ali, o que vocês realmente fazem pra eles, pra gente estar colocando nesse portfólio, ô Gerão. E aí também a gente vai bolar uns textos pra colocar nos portfólios e passar pra você ver se faz sentido, pode ser? Tá ótimo, Beleza? combinado. Eu até indi... Esse do. eu ia até indicar, desculpa cortando, Gerão, aquele Tinder Brasil, né? Mas ele já tem um canal linear que é na MTV, né? Ali Uhum. e na Pluto TV. E assim, Gerão, só pra me entender, vocês também estão prospectando, por exemplo, esses canais de YouTube que tem uma demanda legal ali dentro do YouTube, só que não tem um canal linear ali ainda, né? É que assim, o que a gente está tentando entender Aham.
é se esses hubs de mídia, como é o Podpah, eles vão seguir um caminho como foi a Cazé TV. Entendi. Uhum. Então, a gente não sabe, sendo muito honesto, tá? Não sabe mesmo, porque é uma coisa nova, né? Aham, Se é uma tendência de mercado tá. ou se é uma coisa específica da Cazé TV que, enfim, tem que ir para televisão porque, né, é mais fácil acesso, etc, etc. Fala aí, geral. Depois eu contextualizo. O UOL, por exemplo, lançou ontem, né, o canal linear deles. Ah, legal. E é uma pegada muito parecida com o que a gente estava pensando no Podpah, que é, no final das contas, você ter programas até exclusivos ali da TV, mas você já tem uma quantidade de conteúdo muito grande. E aí você vai colocar ali, vai ficar rodando, Vai ficar né? rodando, total. Você monta uma grade e aí você tem já programas de culinária, programas de entrevista, programas de... Você já tem aquilo tudo produzido. Você só vai montar a grade e coloca ali para rodar. E Sim. aí dá para entrar ao vivo também, né? Então, quando tiver ao vivo no YouTube, vai estar ao vivo ali também. A ideia é essa. E, por enquanto, a gente tem alguns canais lineares, né? Como é do UOL, que começou agora, esse que você comentou da MTV, mas ainda tá num processo muito inicial, né? Ô, Então, Gerão, porque por exemplo, o Cazé TV, ele é muito forte no YouTube, né? Hoje, assim, pequenos que batem ele, né? sim. Ele não tem essa ideia também de fazer um canal linear, porque, cara, imagina se ele cria. Eu não falo assim, ele não falo se ele vai engolir a Globo, né? Porque engolir é muito forte. Mas imagina se ele cria um canal linear e só fala de esportes ali, por exemplo, ele vai fazer o Brasileirão do ano que vem, né? Imagina se Uhum. ele cria um canal linear ali, cara, ele ia tá batendo de frente com a Globo, né, praticamente. Porque hoje ninguém bate de frente com a Globo. Assim, canal em questão de futebol, né? E eles não É, pensam em fazer isso, ou Jário, você não tem essa visão assim? Não sabe dessa então, informação? o que acontece é que, assim, hoje, quando a gente fala de canais lineares, é uma televisi televisionalização. Essa palavra não existe, acabei de inventar e falei errado. Mas do streaming, né? Aham. Que é você colocar as coisas de streaming na TV. Sim. Só que essas TVs que a gente fala, no final das contas, são TVs de streaming. Os canais lineares, eles não são na TV aberta. Então, assim, se você pegar a Claro Box TV e você ficar passando ali, você vai ter a Globo. Mas é porque a Globo criou um canal linear, né, de streaming para estar nessas boxes, Entendi. né? Uhum. Quando a Cazé TV, ela até tem o canal linear dela, né? A Cazé TV tá ali dentro dessas boxes. Se você for passar, você vai chegar lá. Só que ela só transmite os jogos ali, né? Ela não tem uma programação 24 horas, às vezes tem reprise. Uhum. Eles fizeram um acordo com a Amazon Prime Video e aí fica lá também, né? Então, se você clica lá no Prime Video, você vai achar lá a Cazé TV e fica passando lá reprise, jogo da Copa do Mundo, jogo da Copa do Brasil. E aí, qual é a diferença disso e por que a Cazé TV não vai para um canal aberto? Para você fazer o canal aberto, você precisa ter uma estrutura de satélite e antena, né? Que é uma coisa que o streaming não precisa. Então, tudo que a gente está falando aqui é tudo por banda, streaming. E por que que e aí, assim, tem um custo muito caro de você transformar em Uhum. TV mesmo, de você estar no canal aberto, porque você precisa negociar, por exemplo, a Globo, ela é Globo no Rio de Janeiro, São Paulo e tal, mas assim, você tem as afiliadas, né? Então você tem que negociar com cada um dos estados, às vezes, para colocar, porque depende a Embratel, enfim, tem diversas divisões dessa rede de satélite, de antena, que você precisa negociar. Às vezes, para você entrar com um canal, você tem que pagar uma taxa para um estado, para o outro é diferente, são várias negociações. Entendi. Uhum. Então, é muito caro você manter isso na TV aberta. Eu Entendi. acho que talvez eles achem que não vai valer a pena, né, nesse sentido de você colocar, Sim. mas qual é o ponto principal? Desculpa até estender. É que assim, o Brasil, ele tem uma entrada de TV aberta absurda, né? Então, mais de 90% dos brasileiros têm acesso à TV aberta. Enquanto a TV fechada, né, Sport TV, os canais, enfim, ele não atinge, se eu não me engano, 20% dos brasileiros. É muito Nossa. diferente do que como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente segue uma tendência muito forte americana, né? Todos os países, mas assim, por que é diferente a análise? Porque os estudos que a gente tem são muito baseados lá
só que ele tem essa incoerência. Aqui no Brasil, se você vai no interior, ou se você vai até na cidade mesmo, assim, as pessoas têm acesso à TV aberta. A Sim. TV fechada é muito cara, sempre foi muito cara. Net, claro, Sky. Sim. Nos Estados Unidos, todo mundo tinha acesso. Então, a entrada do streaming lá, ela não foi tão impactante assim. Porque Uhum. aqui no Brasil, as pessoas começaram a ter mais acesso ao streaming do que a TV aberta, a TV fechada, perdão. Sim. E por que que vale então a pena, já que as pessoas têm acesso mais à internet ao streaming do que à TV fechada, você coloca o canal linear pelo streaming e as pessoas que vêm pelo streaming, elas tendem a consumir mais os produtos. No final das contas, tudo está em volta disso. Por isso, se você pegar o primeiro semestre desse ano, foi o primeiro que as marcas colocaram mais dinheiro no streaming do que na TV aberta. Sim, Porque total. você tem uma captação maior dos clientes. É, aí é dando uma explicação de que pô, por que será que eles acham que não vale a pena? Cara, se eles estão recebendo já mais dinheiro pelo streaming e é mais custoso você botar na TV aberta, você segue só no streaming, né? Assim, você já está Total. recebendo É. mais e você não tem o custo de colocar na TV aberta. Total, velho. Total. Não, mas beleza. Beleza, Gerão. Vamos fazer assim, Gero. A gente vai bolar aqui como é que vai ficar a estruturação dos portfólios. E aí a gente passa pra você validar certinho. Só mesmo essa questão do nosso futebol que a gente vai precisar de ajuda, tá? E aí Tá a gente ótimo. vai bolando os vídeos, vai realmente vendo. Melhor fazer acho que um doc pra cada, né, Dani? Vamos fazer um É. doc em Word primeiro pra ver como é que vai ficar cada slide, né? Pô, primeiro slide ali, história da live, ver como é que vai ficar. E aí a gente passa pro Jairo pra ver se faz sentido. Pode ser? Aí ajustando. Sim. Isso. Fechou? Fechado. Qualquer coisa, enfim, tô aqui também, assim, se quiserem entrar em uma reunião rápida em algum momento também, só mandar mensagem, tô disponível. Fechou. Gerão, Fechou. deixa eu te perguntar uma coisa. Esse portfólio que até o Dani tá fazendo hoje, que é o portfólio mais completo da live, que apresenta ali e Uhum. tudo mais, eu lembro que o Kahneman, ele sempre falou pra gente fazer na versão português e na versão inglês, tá? Você também vai precisar dessas duas versões e até em espanhol. Não sei se o espanhol... É que o espanhol tá mais atualizado hoje, tá? Mas ele pedia sempre na versão em inglês e português quando a gente atualizava, sabe? Aham. Então, para hoje, né, vamos dizer assim, para as negociações que a gente tem hoje, o português ele está perfeito, ele já me Tá, atende. beleza. A médio e longo prazo vai ser bom a gente ter o inglês também, né, e o espanhol porque a gente, assim, para dar também o contexto, né. Uhum. Hoje a gente faz muitas coisas para fora do país. Então, assim, a gente que manda o sinal internacional do Brasileirão, a gente que manda para as casas de aposta os campeonatos lá de fora. Então, para a gente é importante ter em outras línguas, porque a gente, até canal, por exemplo, tem um canal no Peru de esporte, como se fosse o Sport TV de lá, que é a gente que manda com narração os jogos. Então, a gente negocia com eles também. É por isso que é importante a gente ter nessas outras línguas, porque a gente tem essas negociações. Só que no momento, a gente ainda está nos campeonatos, né? Assim, ainda está, então não é um ponto crítico, pode assim, tá tranquilo em relação a isso. O Beleza. português é que a gente está precisando mais por conta dessas negociações dos campeonatos do primeiro semestre. Não, beleza. Show, Fechou. show. Fechou. Não, é isso, meu amigo. Eu agradeço, tá? A gente vai Eu que fazer. agradeço. E aí, sabe o que eu ia te perguntar? Mudando totalmente de assunto. Não, tranquilo. Acho que não sei se você tem esse acesso aí. Mas quem vai fazer hoje lá o jogo do Botafogo? É o Bilula e o Wallace? Ih, rapaz, aí tu me pegou. E tem o Deixa jogo eu do, ver se e tem o tem. jogo do Fluminense hoje também do feminino às 15, que é agora, mas também não sei quem vai fazer, se é a tal de Letícia. Cara, deixa eu ver aqui. Não sei se você tem esse. Mas se não tiver também, beleza. Eu vou perguntar pro Daniel ali depois. Cara, então, eu vou te passar o contato de quem hoje organiza isso. Que aí você fala. Você já tem, eu acho, talvez, da Laís? Tem. Ela tá Então, vendo no manda grupo ali. mensagem. Tá, Então, fala direto com ela, porque ela que tá montando as escalas. Então, beleza. ela sabe com certeza, assim. Não, beleza. Vou mandar uma mensagem aqui no privado pra ela. Fechou? Fechou. Obrigado, gente. Show, Fechou. Desculpa valeu, qualquer Jairo. coisa. Tá, beleza. Só vou pedir um pouco Só. de tempo, Gerão, que a gente vai estruturar e tudo mais. E Não, aí, tranquilo, fechou? tranquilo. E aí a gente Fechado. vai passando pra você dá uma analisada pra ver se tá tudo certo.
quando tiver tudo certo, acho que fica até mais fácil do que realmente fazer um portfólio inteiro. Aí, pô, falta isso, falta aquilo. Não, a gente primeiro faz no Word, vê se tá tudo certinho. E aí no portfólio a gente só replica só. Os Show. slides ali, fechou? Só uma questãozinha Fechado. para finalizar, ô Jairo. No portfólio, né, que a gente vai enviar hoje, só tá faltando uma questão das fotos das sedes, né? Como antigamente a gente tinha ali toda a planta e tudo mais, e agora a gente vai atualizar, porque elas já estão prontas, né? Você tem uma previsão de quando consegue passar pra gente essas fotos? Cara, deixa eu ver quem é que. Deixa. Eu consigo te responder isso daqui a pouco, Tranquilo, tranquilo. porque eu tô falando isso porque, dependendo de quem esteja no escritório, eu te mando agora. Eu peço para eles fazerem lá as fotos e te mando. Tranquilo. Tem a câmera, Perfeito. tem as coisas lá, mas se não. Porque eu sei que o pessoal tem um pessoal que está em São Paulo. Se não Uhum, tiver quem eu conto mais lá no escritório, mais jeitoso com essas coisas, vamos dizer uhum. assim, aí eu vejo. Eu até tinha comentado isso com o Isso. Bruno, que de repente a gente podia ter assim, essa versão de agora, até sem esse slide, depois a Pode gente ser. adicionava. Show, show. Para não ficar dependendo, né, esperando assim, que eu sei que é um erro da nossa parte, tá? Já era pra gente ter resolvido isso. Não, Relaxa. tranquilo. Fechou. Mas fechou, a gente vai alinhando ali dentro do grupo, fechou? Fechado. Qualquer Obrigado, viu, Jairão? coisa, tô Valeu, aqui. Jairo. Valeu, Fica gente. com Deus Obrigado. aí. Tchau, tchau. Boa semana aí. Valeu. Valeu.